10h42 agora. Inclusive, essa semana vai ser realizado um congresso internacional sobre diálogos em mediação de conflitos escolares. Para a gente ter uma ideia que há uma demanda por essa discussão nas escolas. E a gente conversa agora com a coordenadora científica desse evento, que pesquisa o tema. A gente conversa com a Sandra Cabral, que é CEO do Educar para Ser Grande, educadora, jornalista e formadora de professores e gestores educacionais. Sandra, obrigada por conversar conosco. Seja bem-vinda aqui ao CBN São Paulo. Olá, bom dia, Débora, bom dia, Fernando, ouvintes. Eu que agradeço aí o contato de vocês para falar desse primeiro Congresso Internacional dos Diálogos em Mediação de Conflitos Escolares e, infelizmente, sobre esse tema desse ataque, né, Débora? Pois é, vocês tinham organizado o congresso, né? Já vem organizando esse congresso há algum tempo. A gente teve esse ataque hoje, há pouco mais de 6 meses. Houve o ataque na escola Tomásia Montoro, que acabou com a morte de uma professora na Vila Sônia. Como é que essa questão tem sido discutida? Quais são as principais lacunas que os educadores têm encontrado, Sandra, para tratar dessa questão nas escolas, os conflitos escolares? Pois é, a gente montou o congresso. Aliás, o congresso ele é feito, né, pelo Instituto Aliança e também pelo CIESP, né, que é o responsável pelas escolas particulares do estado de São Paulo, e também tem o apoio do Educar para Ser Grande. A gente vem falando sobre isso, Débora, nas escolas, levando formações para professores a pedido de gestores educacionais, porque eles têm visto, né, um aumento crescente da violência nas escolas, e isso acaba culminando de vez em quando com esse tipo de ação de hoje, que a gente viu hoje, né? E aí, por conta disso, a gente montou esse congresso, e a gente vai ter um congresso de dia todo para falar sobre especificidades da necessidade da mediação de conflito dentro da escola. Agora, lacunas, como você me perguntou, o que a gente percebe principalmente é que, apesar das tentativas, não há efetivamente um trabalho, tanto do poder público como das escolas particulares, para realizar trabalhos constantes, programas constantes dentro das escolas, tanto de mediação em si, para apagar incêndio, entre aspas, né, enxugar gelo, como de prevenção. A gente precisa ter trabalho dentro das escolas de prevenção a qualquer tipo de violência escolar. E isso não é simples. Então, assim, é uma coisa que já devia estar sendo discutida e feita dentro das escolas há muito tempo. E a gente vem vendo esse aumento da violência dentro das escolas e, assim, parece que essa necessidade ainda não foi abraçada com todas as forças, né? Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas em março, depois do ataque das escolas, daquela escola que você citou agora, que morreu uma professora, o governo do estado até lançou, né, algumas medidas para acolhimento pedagógico, ações de prevenção à violência no ambiente escolar. Também agora em agosto lançou um aumento aí do número de psicólogos, no programa dele de psicólogos para atender as escolas. Mas isso tudo ainda é muito pífio, né? Porque, por exemplo, nesse programa de atendimento de psicólogos às escolas, são cerca de 500 profissionais para 5.300 escolas estaduais no estado de São Paulo. Então é muito pouca coisa. E precisa de programa efetivo, né? Programa que seja paulatino, não ações pontuais. Então essas são as principais lacunas, tá? Programas realmente que se desenvolvam ad eternum, né? Sempre. E não só quando tem uma violência na escola, porque a gente sabe que isso vem para as escolas e às vezes já sai lá da casa do estudante, né? E o professor não consegue lidar com isso, precisa realmente que ele tenha um respaldo, precisa que a escola também dê esse respaldo ao professor e precisa que o poder público dê respaldo às escolas. Então você percebe que é um círculo aí gigantesco a ser tratado? Agora, Sandra, quem que é o mediador de conflito? Qual é o perfil dessa pessoa?
O mediador de conflito em geral, Fernando, é aquela pessoa que é um profissional treinado. Existem cursos, né, de mediadores de conflito, e ao contrário do que se pensa, ele não precisa ser um psicólogo, ele pode ser uma pessoa que se forme para isso, né? A gente tem mediadores de conflito de várias áreas, inclusive da área do direito, inclusive da área da educação, e é a pessoa que, no caso da escola, e o que a gente leva, né, por meio das nossas formações para as escolas, formações personalizadas a partir do problema de cada escola, primeiro a gente faz uma análise, esse mediador faz uma análise do problema que tem lá, né? Aí, a partir dessa análise do problema que tem lá em relação à violência, por exemplo, ou bullying, ou cyberbullying, ele monta para essa escola um programa que visa, primeiro, formar os professores. Segundo, verificar como um programa específico para essa escola, né? Tanto para mediar os conflitos que já existem, como depois disso feito, organizar um programa de prevenção a possíveis conflitos, ou seja, a partir do diagnóstico que é feito dentro dessa escola. Então, o mediador de conflito é uma pessoa treinada, que tem curso, preparada para abordar o que já existe e depois prevenir a partir desse diagnóstico, entre aspas, né, que é feito na escola. Prevenção é essencial, né, para que esses conflitos não acabem em violência e muito menos em mortes. Agora, sempre que há um caso como esse, a gente acaba ouvindo os relatos, como a Gabriela Rangel ouviu os alunos dessa escola específica lá em Sapopemba, reclamando, relatando, ou melhor, incidência de bullying, né, e violências a partir de bullying. E é uma discussão que ela tem sido feita nas escolas a contento? Então, Débora, ela até vem sendo feita, mas pontualmente. Então, o que a gente percebe como formador, pessoas que estão dentro das escolas para levar cursos para os professores? A gente vê que, assim, por exemplo, teve esse ataque agora, provavelmente medidas vão ser adotadas tanto pelo governo do estado em relação às escolas públicas, como as prefeituras devem adotar alguma coisa pensando num possível impacto, porque tem aquele efeito que a gente sabe, né, que quando acontece um case forte desse, geralmente dá um estopim aí para outros casos ocorrerem, né? Então aí todo mundo começa a pensar em o que fazer pontualmente. Mas os casos de bullying vêm crescendo nas escolas. A gente teve até recentemente um estudo global divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, apontando que o Brasil tem os índices mais altos no mundo, no ranking das agressões contra professores, por exemplo, dentro das escolas. E que a exposição à violência nos espaços familiares vem aumentando, entre eles o cyberbullying, que sai da casa, vai para a escola e depois vai para a rede social. Então, o que a gente precisa fazer? A gente sabe desses dados, a gente sabe que a gente tem o bullying crescendo nas escolas, o cyberbullying crescendo na internet, e a gente sabe que a gente tem as agressões tanto entre escolares, né, alunos, como contra professores, aumentando também, dados de pesquisa. Então, por que a gente não adota nenhum tipo de trabalho? É trabalhoso? É difícil? Mas é muito possível. A gente pode criar programas para as escolas, tanto em nível estadual, né, e depois especificar para cada escola, porque cada escola tem o seu case distinto, então tem que ser personalizado. E uma coisa que eu queria evidenciar aqui, que a gente vai trazer no primeiro Congresso Internacional de Mediação de Conflito em Ambientes Escolares, é exatamente essa prevenção, inclusive prevenção ao cyberbullying, né, por meio aí da educação midiática, por exemplo, porque a gente precisa da prevenção. Então, assim, nós vemos esse assunto ser discutido quando tem um caso que ocorre como o de hoje. Depois a coisa vai diminuindo, e o programa efetivo a gente não vê. Então, por exemplo, a gente tem esse programa no governo do estado, que tem agora essa contratação que teve em agosto aí, essa contratação de mais 368 psicólogos, dentro de um programa que visa assistir mais de 5 mil escolas. Então, aí a minha pergunta é, como é que 368 ou 500 psicólogos conseguem atender 5 mil escolas no estado do tamanho de São Paulo? Se todos os psicólogos forem contratados, os 550, dá um psicólogo para cada 10 escolas.
Então, aí eles dizem que é feito por meio dos conselhos, né, dos conselhos de específicos, né, que agrupam algumas escolas, né, eles têm esse tipo de agrupamento no governo do estado, a Secretaria de Educação tem. Mas eu acho muito pouco, particularmente nós achamos muito pouco, por quê? Porque, como eu falei, cada escola tem uma especificidade. Tem uma escola que fica numa região que é mais violenta, que tem um tipo de problema, tem escola que tem problema mais no cyberbullying. Então, como é que esses psicólogos vão atuar? Eles têm toda essa vascularização, né, para atender. Então, a gente precisaria de uma coisa muito mais específica ou de um programa mais forte. Qual é o programa? Né? Que tipo de programa em que tipo de programas esses psicólogos estão atuando? Como é que ele é feito? Eu acho que falta essa especificação para a gente falar, então 500 psicólogos são suficientes, porque o programa é disseminado dentro da escola, os professores recebem uma formação adequada, a escola consegue realmente, na prática, colocar esse programa em andamento, ou não é bem assim que acontece. Então, assim, a gente precisaria de mais detalhes sobre como ele funciona, Débora. Mas uma coisa é certa, a gente precisa urgentemente desse tipo de atuação dentro das escolas, a gente precisa realmente trazer esse problema à tona e falar sobre ele, porque a violência está crescendo mesmo dentro dos ambientes escolares e a gente sabe que professores estão adoecendo por causa disso, né? Isso começou muito na pandemia e a pandemia trouxe isso para o mundo físico, para a realidade da gente. Então, a gente precisa abraçar essa causa, não tem jeito, não dá para ter ação pontual. Foi por isso que a gente trouxe esse congresso, pensando nele. Infelizmente, a gente não esperava que tivesse mais casos de violência, mas o primeiro Congresso Internacional dos Diálogos em Mediação de Conflitos Escolares veio para isso. A gente vai ter isso lá, e lá a gente tem especialistas que vão até as escolas. A gente apresenta formações para as escolas. Se os governos quiserem, a gente leva uma programação para eles, mas é preciso ser falado, pelo menos, né? Sandra, eu queria te ouvir sobre um outro ponto que envolve educação, sobre a educação emocional, de como entender, estimular, não só alunos, mas também professores, a lidar com suas emoções, suas frustrações, suas diversidades. Como é que você pensa nisso? Exatamente, a gente trata isso, Fernando, como educação socioemocional, né? Ela vem sendo muito falada desde antes da pandemia, mas depois isso aumentou muito. E só pegando esse gancho da pandemia, a gente sabe que as crianças ficaram em casa, os professores ficaram em casa, as escolas públicas, não vou generalizar, porque generalização sempre é um erro, mas uma parte boa das escolas públicas não tinha condição de fazer uma boa educação online. Muitas escolas particulares tinham, porque já adotavam plataformas, né, para hospedar os seus materiais, etc. e tal. Então, tudo isso começou a deixar todo mundo muito à flor da pele, os professores muito estressados, porque não houve também um respaldo, como deveria ter ocorrido por parte das secretarias de educação, no caso, para as escolas públicas, para que os professores tivessem realmente uma formação para dar aula online. Quem sempre deu aula presencial, por 30 anos tinha professores dando aula presencial, como é que de um dia para o outro ele vai entrar no online, dar uma aula online perfeita, boa, pelo menos razoável, se ele não teve formação para isso? Aí jogaram os professores online, sem dar formação. As escolas particulares, uma parte conseguiu dar uma formação rápida antes, e aí começou o estresse, né? O professor não conseguia se adequar, aluno não conseguia se adequar, aluno não tinha internet, e aí começou esse problema de emocional na fase da pandemia. Voltamos todos ao presencial também com muitos problemas de aprendizagem, alunos com diferentes graus, né, em diferentes níveis de aprendizagem durante 2 anos de pandemia, porque uns tinham internet, outros não tinham, uma escola conseguia, outra escola não conseguia, mas o currículo é o mesmo, e aí, como é que a gente lidou com isso? Aumentou ainda mais a ansiedade, né, a dor, né, que todo mundo sentiu, professor, aluno e os pais. Aí já englobou pai também. Então, assim, a educação socioemocional, ela envolve o aprendizado, envolve o desenvolvimento de habilidades comportamentais para que cada um de nós possamos lidar conosco e também com os outros. Então, são relações interpessoais que devem ser desenvolvidas. Habilidades que incluem empatia,
paciência, autoconhecimento, resiliência, comunicação assertiva, comunicação não violenta. Então, ela envolve tudo isso. E aí você pode me perguntar assim, né? Mas como é que nós vamos fazer isso? A gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso rápido por meio de formação mesmo. A gente ainda não tem isso, infelizmente, lá na grade de formação de professor. A gente não tem isso lá. A gente não tem educação midiática na grade da formação do professor. Então, assim, é uma coisa que a gente está atrasadíssimo no Brasil em relação à graduação mesmo de professores. Tem que ter. Então, assim, vamos atualizar tudo, vamos levar essa formação para a escola. Não dá para pôr na grade de um dia para o outro, o MEC demora muito para fazer isso. Vamos fazer a gente, vamos levar, porque precisa. Isso vai melhorar muito as relações interpessoais dentro da escola. Vai deixar o professor mais tranquilo, vai deixar o professor mais balizado ali com o que ele precisa fazer. E vai tranquilizar aluno, e vai tranquilizar pai. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer num prazo até curto. Né? Eu só não entendo por que a educação é deixada tão à margem no Brasil. Isso é uma questão que eu quero ressaltar aqui. Claro, desculpe, Sandra. Só para trazer aqui a participação de um ouvinte, o Walter, ele disse que em Santo André, aqui no ABC, tem um programa chamado Conviver Bem, que é feito pela prefeitura, que justamente é uma rede de psicólogos para atender professores e alunos. E tal. Ele diz aqui que são 20 psicólogos que se deslocam pelas escolas municipais de Santo André. A Juliana Alves fez um levantamento aqui, são 51 escolas, o que dá mais ou menos um psicólogo para cada 2 escolas e meia, né? Fazendo aqui a nossa continha. A gente está até em contato com a prefeitura para ver se a gente tem resultados. Eu não sei se você conhece esse programa, o funcionamento dele. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, existe uma defesa por parte de muitos especialistas de uma articulação nacional para discutir, para tentar trabalhar justamente na prevenção da violência nas escolas. Mas, por outro lado, a gente tem aí as subjetividades, né? Considerando a escola pública de São Paulo. São 5.300 escolas. E elas são diferentes. O sistema não é homogêneo, né? Exatamente. Vou começar pela última pergunta. E sim, eu conheço o programa de Santo André. Aliás, Santo André, a rede municipal, ela é boa. Ela precisa, obviamente, de mais atenção, de mais estrutura, de mais dinheiro, como todas as escolas públicas. Mas, assim, Santo André tem, sim, eles tentam oferecer uma educação até que bacana na rede municipal. Mas eu já volto a falar dessa rede de educadores, né, que é o Conviver Bem Nenhum a Menos. Com relação a essa articulação nacional, Débora, que eu acho muito importante você ter tocado nesse assunto, e que a gente também vai trazer isso lá no Congresso Internacional de Mediação de Diálogos, nas redes escolares, é que a gente precisa, sim, de uma lei nacional, a gente precisa de uma articulação nacional, a gente precisa ter diretrizes nacionais, mas a gente precisa que essas diretrizes realmente sejam implementadas se ouvindo professores, ouvindo gestores escolares, porque a gente no Brasil, infelizmente, tem as leis feitas e votadas no Congresso Nacional, não sempre por pessoas que são realmente das áreas. A gente, às vezes, tem pessoas que nem são das áreas específicas e estão lá fazendo lei, votando lei, e aí a coisa já começa ruim daí, né? Já começa errado daí. Mas a gente precisa. Só que, como você disse, cada região do Brasil já é muito diferente da outra. Você imagina cada estado do Brasil como é muito diferente do outro. E cada cidade também. Isso se reflete nas culturas e, obviamente, nas escolas. Então, a gente precisa, sim, de uma articulação nacional, de diretriz nacional, mas a gente precisa que elas sejam regulamentadas nos estados, nos municípios e sejam efetivamente implementadas. Porque eu vou te dizer uma coisa, a gente tem uma lei da educação antirracista, por exemplo, que muita gente nem conhece, que existe há 20 anos, exigindo a educação antirracista nas escolas para a gente derrubar preconceito racial. Te pergunto, você já ouviu falar dessa lei? E pior, você já ouviu ela implementada em alguma escola? Ela existe há 20 anos. As implementações feitas, pelo menos aqui em São Paulo, que eu conheço, parte muito mais dos gestores ali mais localmente, né, do que uma articulação. Exatamente. Não é uma coisa que a gente tem a lei, então vamos ter que ter, necessariamente, bem implementado.
Sandra, desculpa, nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer imensamente a sua participação, você ter trazido aí esses dados para que a gente possa refletir sobre esse tema tão importante que é a violência nas escolas. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada a você, eu agradeço bastante, lembrando que o nosso congresso agora é dia 26 deste mês, né, nessa semana, quinta-feira, e que as pessoas podem se inscrever gratuitamente pelo Simpla ou então entrar no site do CIESP, tá bom? Ou do Instituto Aliança, ou do Educar para Ser Grande, que a gente tem lá o link para inscrição. Muitíssimo obrigada, esse assunto é pertinente, parabéns pela escolha. Obrigada. O CIESP é o Sindicato das Escolas, que reúne as escolas particulares aqui do estado, mas claro, o evento é aberto para todos os professores também da rede pública, importante que se discuta esse assunto.